Saudações e votos de boa tarde de segunda-feira. Após a celebração do Dia do Pastor, que teve lugar ontem na igreja, hoje decidi voltar para a comunicação através das redes sociais, mas desta vez para falar um pouco da força e do poder do Espírito Santo, mas de modo particular falar sobre o não endurecimento quando ouvimos a voz do Espírito Santo falando. Então, antes de entrarmos para os contornos, vou pedir algum tempo alguns minutos para a oração. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, graça te damos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de nos comunicar com os irmãos que acompanham as nossas publicações nesta segunda-feira, após a celebração do Dia do Pastor na Igreja Presbiteriana de Moçambique. Estamos para refletir em torno da sua palavra e, por causa disso, pedimos o discernimento por meio do seu Espírito Santo para que, ao proclamar a sua palavra, ela seja para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Como disse no início, queria falar da força do poder do Espírito Santo. É importante voltar um pouco para os textos lucanos, particularmente o texto dos Atos dos Apóstolos, onde nós encontramos algumas declarações do Mestre Jesus sobre o Espírito Santo. E gostaria de começar pelo capítulo 1, versículos 5, onde Jesus diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Ora, estas palavras foram proferidas por Jesus pouco após a sua ressurreição, naquilo que foram as suas aparições diante dos discípulos e de toda aquela comunidade israelense, na qual Jesus, tendo ressuscitado, fez saber sobre a sua ressurreição, aparecendo em corpo físico. E no presente trecho, nós encontramos que Jesus, ele mostra a necessidade do batismo pelo Espírito Santo. Ora, está consciente Jesus que nós recebemos, ou que a comunidade daquela época já havia recebido o batismo de João Batista? Porém, Jesus traz novos elementos que dão indicação de que o batismo de João por si próprio não basta. Aliás, se nós prestarmos atenção ao que João Batista diz lá no Rio Jordão, ele diz que eu vos batizo com água para a remissão dos pecados. Virá outro após mim que vos batizará com espírito e fogo. E é nesta perspectiva que Jesus, pouco antes de ascender ao Pai nos céus, ele fala para os discípulos, dá promessas aos discípulos de um batismo que será, portanto, administrado através do Espírito Santo. Ora, por que é que Jesus traz esta ideia do batismo pelo Espírito Santo aos discípulos? O mesmo texto de Atos dos Apóstolos, no versículos 8 do capítulo 1, já nos revela o porquê Jesus privilegia o batismo pelo Espírito Santo. E passo a ler, só para termos uma ideia geral da razão pela qual Jesus enfatiza a necessidade do batismo pelo Espírito Santo. Diz Jesus, neste breve trecho, a ler, capítulo 1 de Atos, versículo 8, ele diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós,
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins do mundo. Ora, se percebemos bem o que Jesus diz aqui neste versículo, ele revela que o batismo pelo Espírito Santo é um batismo que empodera o homem de Deus, para que ele possa dar testemunho sobre ele, sem o qual dificilmente o homem de Deus poderia dar testemunho sem Jesus, pois mesmo fazendo-no, ele o faria sem o poder necessário para poder dar o testemunho da ressurreição de Jesus. E dando continuidade sobre o Espírito Santo, encontrei o texto de Hebreus, capítulos 3, versículos 7 a 8, o qual passo a ler, que irá nos elucidar sobre o que nós devemos fazer quando ouvirmos o Espírito Santo. E diz o autor do texto: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Fisicamente, mesmo se apenas uma pequena parte do coração de uma pessoa enrijecer, ela está correndo um grave risco de ter um derrame fatal. E isto aplica-se ao texto que o autor traz, ou à metáfora que o autor traz aqui, segundo a qual, ouvida a palavra, não endureçamos os nossos corações. Ora, o endurecimento espiritual do coração é mortalmente perigoso, da mesma forma que o endurecimento do corpo humano traz fatalidade. Então, podemos ouvir a voz de Deus pela meditação nas Escrituras e por sua voz mansa, que sussurra em nosso espírito e consciência, conforme 1 Reis 19, versículos 12, Romanos 8, 16, e depois Romanos 9, versículos 1. Quero com isso dizer que, quando sentimos aquele impulso interior vindo do Senhor, imediatamente nós temos de agir. De que forma é que nós temos de agir em resposta ao impulso interior vindo do Senhor? Aí, uma escolha diante de nós deverá suceder após a audição deste impulso interior que vem a nós, que é a forma como Deus usa para se comunicar conosco. Então, devemos nos submeter e obedecer, e nunca resistir e rebelar-se. Porque também, ouvido o impulso, alguém pode resistir e rebelar-se. No entanto, no presente caso, queremos estimular que a submissão e a obediência do impulso interior que vem do Senhor. E para isso, precisamos de um coração brando para podermos submeter. Enquanto que um coração endurecido, este nos fará resistir ao impulso. Existem muitas coisas que podem tornar o coração rígido e duro, não é? Uma das coisas que pode tornar o coração rígido e duro é a raiva, a ofensa, o orgulho ferido, o medo, a dor, a rejeição, as mentiras, a falta de perdão, a mágoa, os desejos carnais e etc. Então, estes elementos que mencionamos aqui, de certa forma, eles poderão contribuir
para o endurecimento do coração e, por consequência disso, a rejeição do impulso interior vindo do Senhor. Mas devido à licenciosidade do fim dos tempos, o amor de muitos esfriará. Isto é óbvio e encontra-se escrito no texto de Mateus 24:12, o qual diz, e passo a citar: os homens se tornarão amantes de si mesmos. Aqui nós podemos ver um autêntico contraste entre aquilo que Deus diz, quando Deus diz, quando na voz de seu Filho Jesus cita ou resume o Antigo Testamento nos seguintes termos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua força, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Ora, este mandamento visa suscitar em nós a necessidade de fazermos uma introspeção, a entrarmos dentro de nós para aferir se efetivamente não teremos sido tomados com o que Mateus diz no seu capítulo 24, versículos 12, quando diz que os homens se tornarão amantes de si mesmos. Porque se nós fizermos uma introspeção, certamente que podemos entender que há uma força exterior que procura nos conduzir a amarmos a nós mesmos. E dessa forma, quanto cedo poderemos reverter o cenário, voltando e lembrando do resumo do mandamento da lei proferido por Jesus. Precisamos guardar nosso coração de todo o mal, não permitindo que se torne duro ou frio. É importante lembrar que um coração flexível ouvirá e absorverá as ondas sonoras espirituais da voz do Senhor. E essas mesmas ondas de voz serão rebatidas por um coração endurecido, o que quer dizer que, quando o coração for endurecido e haver espaço de ouvir a voz de Deus, por causa do poder que a voz de Deus possui e detém, ela poderá tornar manso o nosso coração e ouvirmos a voz de Deus e, por consequência, cedermos às pressões do coração endurecido. Não é preciso ter um discernimento espiritual elevado para ver e sentir a presente escuridão ao nosso redor no mundo hoje. Em alguns momentos, essa escuridão chega a ser quase sufocante. Basta olhar para a nossa volta e ouvir pessoas na rua para saber que o mundo está num estado grave. O texto ou livro do profeta Isaías, no capítulo 60, versículos 1 e 2, diz: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Portanto, sendo que a glória do Senhor nasce sobre ti, é importante, é imperioso a predisposição para que, vindo a luz e a glória do Senhor, encontre espaço no seu coração manso, pois no coração endurecido, estando ele morto, dificilmente a palavra do Senhor poderá sedentar, produzir frutos. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Porque a glória do Senhor se vê sobre ti
é necessário esforçar-se para que o seu coração se torne manso, para permitir que a palavra do Senhor encontre espaço e habite em ti. Às vezes não percebemos o quanto esse manto de escuridão pode afetar até mesmo o cristão mais maduro, não é? Sua influência pode começar a penetrar a nossa alma. A seguir, a porta está aberta para desespero, a decepção, a depressão, a apatia e a complacência. Mas tudo isso só poderá acontecer quando nos distrairmos e não darmos ouvido ao escritor que nos exorta a, ouvindo a voz do Senhor, não endurecermos os nossos corações, mas tornar os nossos corações simples, tornar os nossos corações mansos, para que a palavra possa sentar e entrar nas nossas vidas e conduzir-nos. Isto é como se a pessoa adormecesse. Os discípulos não se conseguiram ficar acordados nem por 1 hora com Jesus no jardim de Gêtsemaní. Estavam carregados de tristeza, o que os fez dormir. A palavra para escuridão profunda no versículo 2 é arafel, que significa cerração ou névoa. Na prática, isso pode se manifestar na forma de pensamentos vagos e confusos. Mas a boa notícia é que nenhuma escuridão pode nos esconder da presença do Senhor, conforme o Salmo 139, 11, 12. E Isaías 9, 2 fala da vinda do Messias como sendo uma grande luz para um povo que vivia na escuridão. Assim como Jesus foi uma luz brilhando em meio a muita escuridão, assim também somos nós. É tempo de concentrarmos na luz para que a glória do Senhor brilhe a partir de nós para aqueles que estão à nossa volta. E para isso, ouvindo a palavra, hoje, não endureçamos o nosso coração, como foi na provocação. Tornamos o nosso coração manso, para permitir que Deus possa habitar no nosso corpo, conforme o Mestre ensinou, que o nosso corpo é o templo onde habita Deus. Que Deus da glória, por meio de seu Filho Jesus, nos ajude a compreender a necessidade de tornar nossos corações mansos, para que possamos ser guiados pelo Espírito e pela vontade de Deus. Amém.